já 2 vezes, eu já li o seu documento, já atendi ao PROAP. Semana que vem, a pedido do Márcio Barbado, vem o pessoal do Conselho Rural, acho que é pela Unicamp, e também tem um atendimento para aquele pessoal que tem o Sindicato Rural que vem pelo SEASA, semana que vem. Isso? Então, nós estamos atendendo os 4 segmentos do rural. Um pouco concordo, eu já disse, concordo não, eu vou deixar bem claro para vocês que o mesmo sentimento que vocês têm de abandono é o que o município acha com relação ao que os planos fizeram ou que os gestores fizeram com a área rural de Campinas. Essa é a grande realidade. Vou contar para você, meu filho está abrindo uma destilaria. Essa atividade só pode ser exercida em área rural. Aí você vai, isso com o pedido que eu estou falando com o Rolo, é o diretor dessa área. Então vou dizer para você como é que funciona, ou como não deveria funcionar. Pronto. Aí vai lá no planejamento, localiza uma chácara de 1.000 metros quadrados, dita pelo planejamento que está a 5 quilômetros do perímetro urbano. Vocês conseguem imaginar um erro, uma chácara de 20 por 50 para ter 1.000, que ela esteja a 5.000, pode estar uma informação errada? Não, mas o munícipe tem que voltar lá, ratificar essa informação, fazer uma declaração pública, né? E brasileiro não confia em brasileiro, né? Você vai no cartório, você tem que mostrar documentos. Você vai não sei aonde, reconhecimento de firma. Você vai aqui, brasileiro não confia em brasileiro. Não confia. Nosso documento não vale nada. Você vai votar na lei eleitoral, você tem que levar a certidão com foto. Tá certo? Depois fazem o que fazem no Brasil inteiro, com roubo de automóvel, com tudo que nós estamos vendo em Brasília, e nós que somos pessoas corretas temos que toda hora estar estabelecendo uma relação pública e dizer, eu sou eu, não é? Não é verdade? Então, quantos meses foram? 60 dias dessa informação? 60 dias dessa informação. Aí faz, então, aceitam. Aceitam agora, passa então, para o planejamento já passou. Agora vai para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela dizer se essa atividade interessa. Não dá para já deixar escrito no papel tudo que interessa? Deveria, né? Não. Então faz 3 meses, 2 meses para julgar se a atividade de destilação pode. Ah, então pode. Agora vai para o urbanismo. O urbanismo pega essa informação. Bom, falou que pode a atividade, ela está dentro do perímetro rural, então eu faço uma certidão de uso e mando agora para o verde. Aí o verde fala assim, não, só quer saber se ela vai seguir o regramento ambiental. Que regramento ambiental, minha senhora? Não. Está na APA? E se tiver na APA, meu filho? E se tiver fora da APA? Gente, é um inferno. É um inferno. Aí atendi a PROAP. Está aqui o Robert de testemunho. Não sei se vocês conhecem, esqueci o nome dela. Maurinho Souza, agrônomo. 7 anos, em 15 minutos ela contou 7 anos para conseguir aprovar a fábrica dela de geleia. Ela arrecada R$3.000 por mês. Quando meus irmãos estão ricos trabalhando em outra coisa, eu aqui com a agrônoma me matando na fazenda dele, não consigo viver. 3.000 ela ganha 1.000, margem alta. 3.000 fica com 1, o nominal que é baixo, mas a margem é muito boa. Aí investiu, fez o mapa, fez tudo, gastou um dinheirão, 7 anos de investimento, foi lá. Agora veio o Ministério da Saúde de Brasília, vistoria de uma fábrica de R$3.000 por mês de arrecadação de geleia. Passa aqui a inox, esse tubo não pode, piso não pode ser esse, muda a porta, foi assim que ela falou? Muda não sei o que, papapá. Investimento, 60, 70 mil reais, senão a senhora está lacrada. Ela ganha 1.000, vai demorar mais 5 anos para repor tudo de morte, que já estava aprovado, depois de 7 anos. Ela falou, mas eu tenho um amigo lá no MAP, eu vou ligar para o MAP, órgão federal fiscaliza. Viva na clandestinidade. Avisa que você não vai querer mais. Dá sua mão no telefone. Olha, não vou querer ser mais oficializada. Ah, não, então tá bom. Então a senhora não precisa mais de vistoria? Não, não preciso mais. Está na clandestinidade. Tem cabimento? Está tudo errado. Está tudo errado. A gente está querendo mudar essa realidade. Eu sei, estou me propondo a mudar. Eu perguntei para a PROAP, vocês querem asfalto ou piso ecológico? Nós queremos asfalto mesmo. O verde aprova asfalto lá?
Aprova o piso ecológico? Nem o piso ecológico. Pois é, a lei aprova, a secretaria aprova, a lei diz que pode, mas a Secretaria do Verde não deixa. Tem cabimento com isso? Não tem cabimento isso. O poder público está errado. O poder público está errado. Estou dizendo que está errado. Aí você produz alface, como o outro rapaz falou. Se for estrada de terra, chega no Ceasa e não vende. Tá, por favor, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E já são 9. Mas é muito rápido, não sei, não vou nem só queria saber que você falou que vai ter um conselho da Unicamp, um conselho rural da Unicamp que vai se reunir. Eu queria saber quem é. Vai ter o quê? Desculpa. O conselho rural da Unicamp que vai se reunir com você semana que vem. Eu queria saber quem que é e vai contar. Se você me ligar amanhã, quem me passou por Márcio Barbado, vem a presença daquele senhor de Campinas, que foi ministro da Agricultura, como é que ele chama? Amaury de Márcio. É a turma do Amaury de Márcio, tem um professor catedrático da Ele era o presidente Unicamp. do Conselho Rural, que funcionou até o ano passado. Isso, que o conselho que parou... Ligação com o Unicamp, de março. Não, desculpe, tem alguém da Unicamp. Gente da Unicamp vai junto nessa... São 4 ou 5 membros que pediram e eu vou atender. Como eu vou atender vocês, tá? Daí também me conte que você infelizmente não respondeu minimamente na última. Desculpe, então deixa eu voltar. Por que eu não respondi? Não, eu tô aqui, eu tenho espaço de fala, tem pessoas, e eu sei que tem outras pessoas que querem. Não, mas, peraí, quero responder para você. O que faltou, eu respondo, desculpe. Eu imagino que você disse que leu a carta, você comentou pontualmente um dos 7 aspectos da carta, que é entender como que a gente pode ocupar a zona rural com atividades específicas. Por exemplo, a agroindústria familiar, eu acho que é legal, a gente tem que discutir, mas infelizmente eu não ouço nenhuma discussão sobre isso no plano. Aí a gente tem mais 6 propostas que eu trazer. Tudo bem, também entendo que não seja espaço para trabalhar todas elas, a gente pode marcar essa reunião, mas o senhor teve aí alguns minutos para responder e infelizmente nada do que eu comentei foi confirmado. Então, você tem objetivo para você. A ideia qual é? Vou reunir esses 4 conselhos. Vocês, o outro, certo? Qual a proposta interna lá? Se quiser escutar, você vai lá amanhã, eu vou dizer para você. Nós vamos nos reunir, depois os técnicos, e vamos fazer uma proposta única de o que chamaríamos de um rural novo, com atividades, um rural novo. Queremos discutir para vocês o que você entende de rural novo, o que esse órgão entende de rural novo, o que você entendeu? Por isso que eu não respondi parcialmente, porque nós queremos tirar das 4 entidades uma proposta única. Não posso tratar vocês de um jeito, aquela área de água de outro jeito, aquela área, entendeu? Esta é a ideia. Então qual é? Depois disso, somamos 2 membros de cada um, ver se a gente consegue fazer uma proposta única. É essa a proposta. Ok. Beleza. Secretário, eu tinha uma proposta. Ontem teve um evento que nós participamos e ficou claro que assim, o senhor vem conversando, por exemplo, hoje com a gente, já conversou com o Sinduscom, com outros órgãos, vai conversar com o Luca, vai conversar com... E não estão acontecendo conversas onde todos os problemas estejam na mesa. Então, por exemplo, juntar o Luca com esses 2, 3 ou 4 grupos e conversar juntamente e haver, por parte de cada um dos outros, ouvir o que o outro tem a dizer, é muito diferente, é uma dinâmica muito mais produtiva do que ouvir ele, ouvir o outro, aí ninguém se ouviu e daqui a pouco vem uma proposta que não contempla, sabe, e o tempo passou. Então, ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, conversar, dialogar com o Alan Cury, e ficou muito claro isso, né? Ele tem abertura para querer conversar, certamente pessoas aqui gostariam de conversar com ele, mas dentro de um contexto da prefeitura, não que eu vou marcar uma reunião com ele, né? Dentro do contexto desse projeto, né, o plano diretor. Então, eu acho que está faltando essa dinâmica, sabe, de juntar as pessoas e discutir. Obviamente propôs para ele, juntar as pessoas, mas o que acontece? Uma entidade me procura, você vai me atender? Lógico. Ah, você me atende disso, tal, cartão te atendo. Eu estou começando agora. Mas não fecho a porta para nenhuma entidade, eu não fechei em aspecto algum. Agora, depois disso, nós vamos conversar conjuntamente. Qual é o problema? Não acabei de fazer essa proposta para você? Beleza. As APGs, elas vão ser um ambiente
para isso, porque ela vai estar ligada à territorialidade, o VIN, ela está no território e todas as questões do território podem ser levantadas nas ABGs. O que não dá, eu entendo, Furtado, essa ânsia, o que não dá é para que a prefeitura mobilize a sociedade civil dessa forma que esses entes se encontram, porque o Alan, por exemplo, pois é, mas isso tem que ser de iniciativa da sociedade civil. Olha só, o Alan, ele é da sociedade civil, o rapaz é da sociedade civil, então esse encontro tem que ser promovido justamente no seio da sociedade civil. Nessa sua lógica, nós vamos fazer um plano diretor, conversamos entre nós e depois... Você teve lá no CIESP, o quadro... Você estava lá. Mas eu não fui convidado. Mas você estava lá. Você falou que concordou com aquela proposta, 7 entidades assinaram. Eu sou um, aqui são uns 50. Eu também sou um aqui, tem um monte. Só para não sair também, a gente não é uma entidade. Gente, vamos. O nosso fórum é 7 entidades ligadas à agricultura e meio O ambiente. secretário está aberto a atender quantas reuniões precisar. O secretário falou que não vai pedir mais prazo. Se faltar prazo, eu estou pedindo que vocês o façam. Se precisar mais 20 reuniões do prazo, fazer mais 20 reuniões do prazo. O que o secretário não vai é colocar o Jonas numa saia justa e juridicamente imperfeita. Ele não pode pedir aumento de prazo se ele assinou um termo de ajustamento de conduta. Dá para entender? Vocês querem mais prazo? Mais prazo. Quer conversar mais 30 vezes? Mais 30 vezes. Quer vir aqui 10 vezes? Vem, não tem problema nenhum da minha parte. Nenhum. Eu acho que o importante é todos nós sairmos relativamente satisfeitos, né? Quando se fala em plano diretor, não posso falar que eu saí plenamente satisfeito, que é negociar, é perder e ganhar. A gente sabe que tem tudo vai caber. Eu vou só mirar ali, ó, que eu preciso pegar o caderno. Senão, vamos lá, que eu vou ler um negocinho que está aqui. Eu não estou vendo só o lado negativo, mas não vi positivo ainda, então ainda estou no meio. Nós dois aqui já estamos Pois é, então beleza. conversando. O ecoponto que foi falado é só uma ideia. Tem um na Vila Madalena, que toda vez que eu passo na frente é muito legal, se alguém tiver a oportunidade de conhecer. É do lado de um posto Petrobras, mas lá embaixo, para baixo do cemitério. Ele tem todos os separados, os descartes, e tem um funcionário lá direto. Não sei se 1 ou 2, enfim, tem sempre uma pessoa que organiza aquilo. Isso acho que faz muita diferença para ninguém chegar e fazer uma coisa qualquer. É só uma parte. Esse mapa da expansão urbana está ali, naquele seu papel? Ainda não. Não? Ah, então eu queria dar uma olhada. Beleza. Isso que foi falado aqui, é que depois eu quero ler um pedacinho. Mas antes disso, essa coisa o empresário vai para onde quer e põe o que quiser, me lembrou uma fala lá na época do Alair, que eu tenho isso filmado, e que eu tinha acabado de estar no 18º, naquela zona de mapa lá, aqueles mapas velhos, que era o que tinha, só um exemplo, mas me lembrou aquilo. E o cara pegava o mapa e falava, onde que você quer? Você quer o seu condomínio? Aonde que você quer colocar ele? Aqui. Aqui. Eu tenho foto do condomínio saindo do mapa, para quem quiser. Só me lembrou isso. Beleza. Só uma parte. Vamos lá, ao que interessa agora. Isso aqui foi um resumo que o pessoal fez de todos os cadernos, inclusive daquele que não está, que foi para o Condema, do dia 20 de março. Que o que está em abril, no site, está como março, mas não é março, ele é abril. Pode ver a data lá em cima. E eu não tenho aqui qual é o www dessa data, porque está lá atrás, isso aqui demora muito, mas eu posso achar depois se alguém quiser. A página 294 e 295, como demonstrado nas análises anteriores, o município possui um estoque de área urbana não edificada. Peraí, que o meu olho já não... Não está pronto, mano. Hã? Não, meu olho... Estou velha já. Não edificada, suficiente para absorver o crescimento populacional previsto para as próximas 6 décadas, não justificando ampliação de perímetro urbano para tal fim. Aí na outra página, ele fala dessa lei 42B, mas ele fala
que as áreas serão monitoradas e quando a ocupação das mesmas atingir 80%, poderá ser proposta a sua expansão, atendendo às exigências do 42B. Isso aqui, ela são 3 lugares. Eu não vou achar... Ah, não, tá aqui, ó. Unicamp, Ciatec e Aeroporto de Viracopos. Isso está em vários estudos. Esse resuminho aqui pega toda a parte rural. Posso mandar o link para quem quiser. Então também não dá para entender como é que sai disso daqui e muda uma coisa que foi um estudo, aí você muda, não é mais nada desse estudo. Só isso. E é um estudo que costuma ser assim. Não, isso aqui está em todos os caderninhos azuis que estão. O de 2006, vamos lá. Esse estudo aqui, esse coisinho que nós fizemos, é 2006, 2016, 2017, março e abril. Está tudo aqui. Hã? Tá, boa noite. Mas eu falo de novo se precisar, está tudo aqui. São todos os estudos. O resuminho. Tem alguma pergunta? Ou... Não, eu não consegui entender. A minha pergunta é isso aqui. Como é que o estudo... Quero se despedir, mas eu entendi que você fez uma pergunta. A colocação é por que está mudando? Se todos os estudos estão com isso aqui. Eu li um pedaço, que se as próximas 6 décadas não precisa... não precisa fazer pergunta. O que eu li não bate com o que está falado, só isso. Não tem pergunta. Não, eu só queria dar uma resposta para um assunto. Esse que você passou para a Lair Godoy... Não, aquilo só foi um comentário. Aqui não vai existir, você me conhece. Aquilo foi só um comentário. Totalmente desnecessário. Agora, o das seis décadas não bate. E o das 6 décadas não bate com o que está sendo falado agora. O caderno de subsídio orienta, e eu posso, se querendo ou não acatar tudo que está aqui. Você queira ou não. Mesmo porque você falou que quer tudo disso dentro do plano, tá bom? Eu te dou essa cópia, você resume para mim em 100 e poucos artigos e fica tudo dentro do plano, tá bom? Não, o que eu falei foi diferente. Aqui tem ali, propostas. então vamos lá, peraí. Isso que eu falei, ele está em 2006, ele está em 2016 e ele está em todos os escritos do 2017. Sim. Tá? Então, de repente, fala, não é mais nada disso. Se você está falando que a Eu cidade estou dizendo comporta... que a cidade deve comportar mais gente. Exatamente. Sim, mas se você tem os vazios, esse que eu li... Mas você perguntou para essa gente se ela quer morar em apartamento, se ela quer morar, ou se ela quer fazer uma indústria. Você não pode dizer o seguinte, eu tenho para mais 60 anos. Não é verdade. Não é porque eu estou fazendo a conta de todos os vazios urbanos, ele vai terminar, vou mostrar para você. Então você tem que jogar fora tudo isso. Calma, não tem que jogar fora coisa nenhuma. Vou combater o que está escrito lá. Ué, não, espera beleza. um pouquinho. Você falou que tem para 60 anos. Não, eu não. Quem falou Não, foi aí, você. você leu o que tem para 60 anos. Entendeu o que tem para 60 anos. Você vai tirar áreas contaminadas disso aí, tá bom? Você vai tirar áreas em litígio do que está ali. 30 quilômetros quadrados já estão em planejamento dentro da Secretaria do Urbanismo. Estão equivocadamente colocados aí, tá certo? Vou mostrar para você. Vai mapinha por mapinha aqui, ó. Deu um trabalhão enorme. O que é estar em planejamento? Não. Aquilo que estava lá no mapa, fizeram uma mancha aqui, disseram o seguinte, temos tanto vazio urbano aqui, suficiente para 60 anos para a cidade. Tá, 60 anos para a cidade, então vamos fazer as contas. Nós vamos ver. Comprove, vocês não falam para fazer estudo, simplesmente manchar lá e falar que tem 60 quilômetros, é fácil fazer. Então vamos ver. Então achei empreendimentos já loteados, já achei empreendimentos que estão sendo feitos, tem empreendimentos que estão parados por problema judicial, tem problema de área contaminada, tem problema de prédio já executado e que não montam a isso. E depende do quê? Quando eu quero dizer que sobra área pra caramba, eu pego a taxa demográfica minha e cresço assim, né? Quando interessa dizer, né, que eu sou bem adensado, eu mostro com uma outra cidade. Mas a referência aqui é Curitiba. Se vocês pegarem aqui, o grande sonho nosso é Curitiba, não é? Cidade planejada, uma grande mesmo, com um dos melhores planos diretor já visto no Brasil. Isso é reconhecimento internacional, certo? Então vamos lá. Curitiba.
Curitiba sendo apresentada para vocês. Isso é uma verdade absoluta? Não, o estudo é, o senhor lê, depois o senhor vê se é absoluto. Esses são mapas da internet, depois você vê o que você quer fazer. Esse aqui é o mapa de Curitiba. Olha a área verde de Curitiba como é enorme, olha como está sobrando aqui, certo? Muito grande. Isso aqui é uma cidade já constituída, sem limite de perímetro urbano. Ela já é projetada assim. Já é projetada assim. Querem ver de perto? Aí, isso aqui vocês entram no mapa, vocês vão ver, a cidade está aprovada assim. Certo? É uma cidade que diz o seguinte: vamos fazer estacionamento? O nosso diz assim: estacionamento nem a pau. E Curitiba fala o seguinte: não, se você fizer um estacionamento comercial até 300 metros da intermodalidade, então vou te dar um transporte público adequado, nos falta, eu sei que falta. Eu ponho o estacionamento lá perto, te dou pela metade do preço se parar seu carro, o resto você faz de ônibus, tá bom? Ou faz de bike, perfeitamente. Só que lá tem 200 locais para parar a bicicleta, foi programado assim. Lá tem estacionamento, se você fizer um andar de estacionamento e ceder 30% de vagas pela metade do preço, pela intermodalidade, eu te dou mais um índice construtivo, meu amor, de graça para você fazer o comércio que quiser. Tem aqui isso? Temos cabeça para isso? Não temos. Sabe o que estamos fazendo com a Operação Linear Capivari? Alguém conhece? 2004 aprovada, lei sancionada e não aprovada até hoje, não efetiva até hoje, impactando 6,5 milhões de metros quadrados, está aí. É uma parte desses 60, é 10% dessa área que você está falando aí, está lá na Operação Capivari, ninguém pode fazer nada. O empresário já investiu 30 milhões e a terra está presa e ninguém faz nada. O planejamento não teve coragem, porque senão vamos ganhar muito. Vamos fazer densidade demográfica aqui. Não pode, vai ganhar muito dinheiro. Fez o quê? 12 anos parada a terra lá. Perdeu os 10 milhões, quase 10 milhões parado em Barão de Geraldo, em volta da fazenda. Secretário, o senhor tem esses dados que você está falando, você tem discriminado? Tem discriminado. Vou te mostrar peça por peça que a gente descobriu, o que é o que não é. Eu acho que a pergunta tem sentido na seguinte situação: tudo que a gente tem lido nesses últimos 2 anos não é isso. Né? O que ele está perguntando. Mas então eu acho que a gente tem que pegar esse material e marcar outra reunião Quanto que eu te passei esse mapa? É que nós não podemos participar dessa Não é que não discussão podemos, meu amor. Não, mas conhecer. Calma. nós estamos no escuro. Não estou Então nós temos escondendo. que O problema pegar o material é esse e ler e levantamento fazer outra terminou ontem num papel à mão. Está lá para você fazer o quê? Lançar tudo no mesmo sistema de organização. mas- Eu vou trazer para vocês. Mas nós estamos no final de abril. Nós estamos no final de abril. Tá, naquela última reunião que nós fizemos lá atrás, você viu esses mapas dos vazios urbanos, quando você tira todas as inconsistências, você viu na última reunião, um mês atrás. E olhar aqui é uma coisa, estudar, olhar, discutir, Até você já pensar. tem, acho, você tem esse mapa. Você Esse está mapa certo, tem. mas eu acho que a discriminação, você olhar com mais detalhes sobre esses vazios urbanos, eu acho que é muito interessante, porque nesse mapa que eu cheguei a ver, que a Tereza está falando, tem áreas que estão incluídas lá, como a Fazenda Safra. Tem áreas lá que estão incluídas como lá no Vila Rica, as torres do Nelson Alarte. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso, tem que olhar esse mapa e entender o que são esses vazios urbanos que estavam... E nós temos que receber esse material e se reunir de novo, porque nós estamos no escuro. Estamos discutindo um negócio que a gente não sabe o que é. Daí a gente pergunta, ele fala, não é assim. Aí a gente fala outra coisa, não é assim. Ninguém Então, sabe nada. eu acho que a gente tem que ter Temos que pegar o material. de uma reunião talvez. Nós temos que pegar o material então e depois sentar de com novo. vocês 2 de fevereiro. Eu sei, mas agora esse material... Cada reunião que eu venho, eu te trago. Calma, eu não acabei os materiais ainda. Eu estou fazendo, você sabe que estou refazendo o plano, não sabe? Sabe, sim, Eu sei, senhora. então, mas esse Então, material especificamente, que, Lógico. que saiu a maior discussão, que é o plano, a área rural e urbana, então eu acho que a gente tem que receber esse material. Vai receber, olhar, peraí, Tereza. meu, calma. Coisa. Olhar de novo e sentar de novo e discutir e tirar essas mesmas dúvidas com base no material que está pronto. eu vou justificar por quê. Eu não vou discutir de novo. Eu vou entregar para vocês e mostrar que não é a realidade, primeira coisa. Segunda coisa, vou usar os vazios urbanos,
se for possível, se o Jonas aprovar, eu acho que é uma boa proposta, então vamos incentivar o vazios urbanos em todas as regiões que ele existem, para que ele tenha um índice a mais para fazer habitação de baixa renda. Já é uma solução de vazio urbano, entendeu? Aí você fala, dá para 60? Não dá, não, senhora. Não dá para os 40 mil unidades habitacionais. Secretário, em suma, a gente precisa conhecer melhor esses dados e ter tempo para discuti-los, né? Sim, mas esses dados também não precisam participar do plano diretor, entendeu? É uma coisa que existe, o plano diretor pode indicar, porque depois da coisa feita... Acabei de falar, isso não vai ser dinâmico. Estou apresentando a vocês, é o tempo que passa. Peguei o plano no meio do caminho, mudei o aspecto geral dele, mantive o DOT, estou aumentando o área, estou diminuindo aqui, estou falando, vou te mostrar o mapa. Você me pediu as 124 fazendas, te mandei as 124 fazendas, mandei ou não mandei? Mandei. Todas as informações estão no site. Foi bastante curso. Duvido que vão pôr no site, está no site. Duvido que vai pôr caderno de coisa, está no site. O que mais? Ah, mas isso eu não sabia. Espera um pouquinho, o plano vai ter coisa até maio, junho, talvez julho, quiçá você peça mais, que vai se modificar. Que vai se modificar. Ué, senão para que estamos conversando? Se é para fazer a coisa lacrada, eu passo aí, mando para a internet para vocês e vamos embora. Ó, só que me expondo, fica cada hora. Ah, mas isso nós não sabemos. Lógico, nem eu sei. Deixa eu ter que terminar de falar. Então, por favor, agradeço a sua... Por favor. Secretário Santoro, agradeço a sua atenção e parabenizo pela coragem e a didática em todas as suas apresentações. Para mudar um pouquinho essa coisa aqui, é o seguinte, eu sei que o plano diretor está em execução, tem um monte de coisa discutida, que estão sendo vistas, a população toda do mundo. Mas é o seguinte, uma preocupação que me leva é uma coisa que não se fala no plano diretor. Né? Como é que a prefeitura está vendo o problema das invasões? Porque invasão não faz parte de lei, é coisa contra a lei. Como é que fica com todas essas didáticas, todas essas discussões, toda uma legislação toda, e o pessoal continuando a invadir a cidade? Como é que faz? Como é que é a dinâmica? Porque tem muita coisa aí que se tornou bairro, né? Já aconteceu. Como é que está a visão futura disso? Bom, o Jonas me garante e me garantiu, e eu estou falando não é em detrimento da pessoa do meu prefeito, pelo amor de Deus, que na verdade nós não deixamos crescer nenhuma invasão. A medida que foi posta no período nosso foi retirada no período nosso. Pelo que eu constatei numa reportagem do Correio Popular, isso é verdade. Estou falando que eu não questionei o prefeito, ele falou na fala da reunião de segunda-feira, na semana retrasada, depois o jornal repercutiu, quando saiu Mandela. Para quem acompanhou, a CBN hoje colocou, o poder público não deu apoio ao Mandela. Você tira daqui, tira dali, se guardar apoio, o que vai acontecer? Vai ter mais invasão. Então, é difícil socialmente a gente ter o coração mole e o bom senso de planejamento. Porque se eu tiro do Mandela, não coloco num ginásio, não dou alimentação, você está abandonando uma população carente. Lógico que tem, eventualmente, um esperto no meio, mas não é isso que se quer dar uma, né, pelo menos constitucionalmente, é o mínimo que se faz. Se você o acolhe com o aluguel, então nós estamos indo para a política do aluguel social. Isso vai prever no plano, na visão habitacional, você ter uma reserva de unidades para habitação locatícia. Paris tem assim, Curitiba tem assim, é uma maneira de você ter um colchão nessas necessidades, tá certo? Agora, simplesmente dizer o seguinte, jogo para lá, jogo para cá, não dá. Nós temos que fazer, na minha opinião, começar com a política metropolitana. O que está acontecendo? O Jonas flagrou, nos contou segunda-feira. Chega na sexta, no sábado, encosta a Kombi, larga os caras no sinaleiro e vem buscar na segunda-feira. Nós estamos vendo um aumento de densidade de pessoas no sinaleiro nos finais de semana. Certo? Estamos vendo. E já flagramos municípios largando aqui. Então o prefeito, agora como presidente, já está chamando, pelo que entendi, vai chamar a própria RMC e falar, gente, vamos parar com a hipocrisia, nós vamos cuidar dessas pessoas, não tem jeito. Eu venho aqui, salvo a minha parte, e no domingo vocês... Que é isso? Né? Agora, como dar solução a essa pobreza é muito difícil. Nós vamos estar sempre sujeitos a isso. Se você desenvolve a cidade, o que você acha? Ele vem para Campinas. Né? O que se identificou? Campinas deve atender de 40 a 50 mil pessoas no SUS por mês. Só com o recurso que fica no município desse. Hoje está no jornal também. Querendo fazer uma política efetiva. Atendeu aqui, o dinheiro fica aqui. Né? Com desemprego agora. Quantas pessoas saíram da Unimed, saíram da ciência
médica que estava no trabalho vai para a rede pública. Você não tem recurso para tudo isso. Só que você tem esse desemprego em Hortolândia, não sei o quê. Alguém de Campinas vai para Hortolândia fazer isso? Não acontece isso. Ele vem para o Hospital Mário Gata, ele vem para o Ouro Verde, ele vem para o Hospital das Clínicas de Campinas e ele vem acampar aqui, mas não em detrimento. Não entenda acampar pejorativamente, não é verdade, tá? Pelo amor de Deus. Mas é difícil essa luta com o abandono e o poder aquisitivo baixíssimo do brasileiro, numa casta de 18% a 20% da nossa população ainda, né? E cidades mais desenvolvimentistas, como é o nosso caso, com uma diferença social grande, ela é um grande atrativo para essas pessoas virem aqui, pelo emprego, não é? Então não podemos fazer assim, não dá para fazer assim. Nós temos que ter uma política realmente muito mais clara e ágil de assistência para o carente. E para isso precisamos de recursos, precisamos da participação da iniciativa privada, precisamos de corações bons aí, mas não é simples essa resolução. Não trago essa solução como um todo. Procuro cumprir aí como cidadão alguma coisa que eu ajude alguém, mas é muito pouco perto da necessidade. Contemplado? Tiago. Obrigado. Valquíria. Eu vi a tua fala aí, quando o pessoal sugeriu a questão, olha, como é que a gente faz, como é que organiza, o colega levantou a questão, como é que coordena, a sociedade civil precisa se coordenar e tal. Na realidade, precisa de uma maior atenção de vocês à legislação vigente, para ver exatamente o que estão deixando de cumprir em termos de participação e capacitação da população. Revisem a legislação para encontrar as lacunas. Tá? Não é missão da sociedade civil, é missão da Prefeitura Municipal de Campinas, está na legislação. Recomendo fortemente que vejam isso. Uma pergunta, uma colocação, posso me manifestar? Pode. Se você quiser responder, estamos no debate. 10 horas já. Não, estou fazendo a colocação porque eu sei exatamente onde está na lei. Sim, furtado. Tem gente ainda para fazer pergunta? A minha próxima pergunta é para o secretário. Olha, até tem os completos, porque era só uma justificação para a Eu queria só comentar um negócio. mas não podia entrar, Chega em casa, vou mandar um bilhete. Vou marcar na mão dele. No WhatsApp. Secretário, eu vi o senhor comentando aí de várias reuniões que o senhor está tendo Agenda aqui. isoladas com determinados grupos, tentando atender a diversos grupos. A agenda dessas reuniões e as atas dessas reuniões, que por definição são de interesse público, porque todas são temas do âmbito do plano diretor, está sendo dada a transparência e publicidade da agenda e das atas constitutivas? Tem sido convidado, não sei se todas foram, para a verdade, como toda a pública, inclusive, todas têm ata de reunião. O nosso amigo aqui participou, participou da reunião pedida oficialmente na Fiesp-Ciesp, que cedeu o local, mas teve sido a Bicamp, ProUrb, a Bicamp, CMDU e umas 8 entidades, né? Ele também participou. Amanhã vai ter uma Eu perto, fui. os moradores de perto da Taquaral, Chácaras Primavera, né? Não, mas grupo reduzido. Vai ter a publicidade desta agenda e da ata desta agenda? Acontece o seguinte, por só um divisor de água diferente. As entidades que têm oficializado o convite da presença do secretário e da secretária como apresentação do plano diretor, eu tenho ido em todas. Por enquanto, fui em todas. Fui na Proapa, que na verdade a Proapa veio para dentro, eu fui... esqueci. Eu fui, agora vou receber esse pessoal, fui na Ciesp-Fiesp, fomos no hotel, fomos aqui com outras entidades, isso com o IAP, como cidade. A cidade é convidada em todas e vai. Essas que foram, por exemplo, ontem de Barão Geraldo, eu não fui em estado, eu vi pelo jornal, tem um amigo que me mandou pela internet, tá certo? Que tinha a reunião. No dia 12 e 13 da Unicamp, se alguém puder levar essa mensagem, que me desculpe pelo dia 13, que querem que mudasse, mas eu não posso mais mudar o dia 13, porque já está. Mas querem que o secretário vai escutar dia 12, eu vou com o maior carinho. Só não posso ficar 12 e 13, porque 13 eu estou. Né? Então, essas todas nós estamos criando, que eu aconselhei com o Comoro, e nós estamos pondo as sugestões, não como um caderno de subsídio, mas todas as reuniões que eu tive com as entidades.
Então tenho ali uma entidade assinou, como o trabalho que eles Isso, eu estou mandaram. dizendo para o senhor, eventualmente, o senhor, hipoteticamente, consegue receber os colegas do rural. Vou fazer uma... Eu tenho interesse na discussão que é feita lá. Como eu, cidadão munícipe, vou tomar ciência do que se passou nesta reunião no gabinete. Bom, tem dois caminhos. Estou falando, se for o pedido das entidades, eles me oficializando, cabe a eles fazer esse convite, certo? Queremos fazer uma área fechada. Fechada não, quer fazer em área aberta. Quer fazer no Salão Vermelho? Convida quem quiser, não tem problema nenhum. Então, mesmo que eles estão indo no gabinete do senhor, de repente não precisa do Salão Vermelho, no gabinete cabe os representantes, como é que eu, cidadão, vou tomar ciência desse debate? A entidade tem que fazer a súmula, né? Eles vão lá, fazer a súmula e Ele não é da entidade. Então é o seguinte, eu vou aceitar todo convite de entidades, vou tomar partido de algumas reuniões da Secretaria fazer, estou dando carro e pretendo participar de todas as reuniões desse protocolo aí, todas, lógico que aquelas que são duplas não dá, só se for de inteiro para participar de manhã numa tarde e na outra, naquela que é só meio período, lógico que não vai dar, eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo, né? Aquelas que o município obriga, aquelas que o município patrocina, aquela que eles, como foi, por exemplo, convite do Mackenzie, estivemos lá no Mackenzie 2 dias, convite do Mackenzie com o promotor público do Cruzeiro, o senhor estava lá também, né? Então, quer dizer, vem acontecendo às vezes por osmose, aquela questão calcionada no cronograma, eu vou cumprir a todas, quem mais está pedindo, estou atendendo, né? Estou pedindo aí só que a gente tem que conciliar uma agenda para não acontecer como aconteceu com a Unicamp, que não sabia, né? Infelizmente não sabia, eles também não sabiam, e acabou marcando um colóquio aí de 12 e 13, mas o 13 eu não tenho como atendê-los, né? Mas também não recebi um convite de participação, recebi uma comunicação que vai ter evento. Daqui a pouco a pessoa só está me comunicando para depois mandar o resultado. É diferente de alguém pedir que o secretário vá, não é por frescura de celebridade, não é isso. Uma coisa é deixar trabalhar sozinho. Foi mandado o convite do gabinete. Para o prefeito. Do prefeito. Então desculpa. Vai encaminhar para a semana. Não tem problema nenhum. Estou falando com a maior franqueza. Não veio para mim, então, mas eu falei não. Tá? Seria muito bom alocar uma equipe técnica, né? Que você designar. Não, é isso que eu estou falando. Pode pedir que alguém acompanhe, pode pedir que alguém me represente ou represente o prefeito, pode pedir que vocês mandem ata de reunião, não sei, como vocês quiserem. Tiago, na fala inicial o senhor fez menção a seminários anuais, né? Então eu queria que o senhor rapidamente dissesse aí quais são os objetivos, que temas, como serão escolhidos os temas desses seminários anuais e de que forma as deliberações se refletiriam no ordenamento legal, né? A ideia inicial é assim. A ideia inicial Eu vou poder plano do não vídeo. é previsto, Aí não põe é o da mencionado, não é partícipe, sem frequência de avaliação, serve. Obrigada. O plano, faço um plano hoje, mas daqui a 10 anos falar não serviu. Não, cada ano, cada 2 anos. Então nós temos hoje uma Secretaria de Gestão e Controle. A cidade de Campinas foi obrigada a ter, depois que aconteceu toda aquela problemática, então hoje existe uma secretaria que gere os procedimentos. Tá? Então são pessoas que trabalham em gestão de projeto, né? Fazem acompanhamento da gestão do próprio município. Então estamos agregando a sugestão que está controle. A Secretaria de Gestão e Controle, ela, por exemplo, está tomando conta de todo o site, aquela publicação para vocês, da população e tal. Então, gestão e controle, junto com a equipe de acompanhamento, vai definir, sugerir, entre setembro e outubro. Em setembro faz, coloca 1 ou 2 dias em que estabelece pauta mínima de discussão. O que não está funcionando no plano diretor? Não é pegar o plano, vou fazer tudo de novo daqui a um ano, não é isso? Olha, o DOT não funcionou. Olha, Barão de Geraldo não está feliz com esse negócio não. Então tá bom, vamos estabelecer em 2 dias, coisa simples, bem objetiva. Queremos discutir esse artigo, aquele tópico não está funcionando. Ótimo, aí vocês dão 30 dias, a proposta está assim, não precisa ser assim, não está nem escrita ainda, está averbada ontem numa conversa noite. Depois de 30 dias, então, nós vamos ceder um lugar e vamos convidar os representantes, os mesmos, as cidades, os MDU, as instituições, vamos convidar que venham participar da decisão, então, daquele assunto.
A área rural está indo bem, não vou nem comparecer. Ah, tá bom, o assunto não vai ser rural, não quer participar, não tem problema nenhum. Ah, não, o assunto é Barão de Geraldo, super importante. Ah, o assunto, entendeu? Não, daí vai depender. É uma provocação que nós estamos fazendo para nos obrigar a cada ano discutir aquilo que não está funcionando. Tá bom, 2 dias bastam? Não sei. Uma semana? Não sei. Mas a ideia fica aí. Vocês podem sugerir também. Tá? Isso se reflete, de alguma forma, essa deliberação no ordenamento legal ou é Não no reunião de avaliação? não no ordenamento legal. Por exemplo, A ideia é se modificar a daqui lei um ano, anualmente. imagine que eu falei para você que ia fazer uma modificação na lei ambiental, passou um ano. Imagina o seguinte, escrevemos todas as leis que tem que fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Pusemos uma lista de leis que tem que fazer. Daqui um ano, tem 4, 5 leis aí que andou. Então assim, tem que andar a lei. Então, de ordem legal, se o senhor breca tudo, para e vai fazer a lei. Como é que o plano pode ficar capenga faltando lei? Não pode. Certo? Imagina que eu falei, a lei vai ser pronta em 6 meses. Passou um ano, não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Não tem que acontecer. Agora vai esperar 10 anos, como eu falei hoje. A de 96 não ficou, viu? A de 2004 também não foi. Não adianta falar depois disso. Estou contando a falta de acompanhamento. Mas precisa. Secretário, vamos. Tchau. Tem mais algum? Zezinho, por favor. Zezinho mais 2. E. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria só falar 3 minutos para no final. Depois de mim. Não, lá no final. Não. Desculpa, Zezinho. Não. Eu sou o Zezinho do Campituba, representando a região do Campo Belo. O secretário deixou correr agora que falou que o aeroporto não pode expandir mais, ou querer mais terra do que já tem, né? Porque já tomou conta da região inteira, né? Tá fácil assim. E aí estava globalizando lá 7 mil famílias para ser retirado através desse aeroporto, porque o aeroporto queria que retirasse 7 mil famílias. É uma pergunta. Todos que estão fazendo é pergunta. O plano diretor vem acompanhando aí, eu não, se passou eu não vi. As rodovias da região, tem a 324, SP-75, SP-73 e SP-83. Está no plano diretor? Estou perguntando. O zoneamento da região é complexado, né? Porque nós temos na rodovia aonde não se pode construir um posto de gasolina e nem uma outra obra qualquer que seja indústria, residência. E temos dentro do bairro onde pode construir um posto de gasolina. E aí, colocado numa parte da região, zoneamento 1 e 2. Aí fala assim, no perímetro urbano, porque lá na fazenda, que é na lateral, Fazenda União, Fazenda Cidadezinha, vai se construir casas, moradias, né? Enquanto a moradia está do lado de cá. E colocar zoneamento de indústria dentro da moradia, né? E por que não, então, já dentro da fazenda e construa o que tem que se construir dentro da fazenda? Que não o viável, porque nós já sabemos que vai ampliar o perímetro urbano dentro de uma fazenda e o trabalho social. Como é que fica? Se já está ruim do lado de cá. Não é mesmo? Então, essa é uma pergunta. E o outro problema é que nós já temos lá na região é a falta de saneamento básico que está lá cru. Não se pode mais ligar a rede elétrica na parte de invasão. Não se pode ligar água na parte de invasão. E não se pode abrir o CNPJ dentro de 20 bairros na região. Então essa é a pergunta para o Santoro. É isso aí. Bem, dentro do capítulo habitacional, nós criamos eu e a Érica estamos conversando, a Érica é aquela mocinha mais experimentada, a vereadora municipal, e a gente abriu um capítulo especificamente. Por quê?
Parte dá para ficar assim, nós precisamos ajudar. Né? Saneamento básico, alimentação para ajudar. Parte para ficar, teríamos que fazer a proteção acústica. Verdade? Você já está sabendo disso por causa de conta de curva de ruído. Então tem parte que não se adequa por conta de ruído e tem parte que é adequada. Me assustei quando vi há 2 anos atrás um anúncio do Correio Popular que nós dissemos que ia tirar 50 mil pessoas do Campo Grande. Ele não teve isso na parte. Avisei o prefeito, não aconteceu nada disso. Eu nem estava no plano, eu estava como secretário do urbanismo, não como protagonista. Certo? Bom, outro ponto importante. Né? Eu vi o prefeito falar com franqueza, como Vandão, com relação a Sanasa ter um atendimento especial naquela região agora, né, de investimento, para que melhore essa situação de atendimento de saneamento básico e esgoto, de maneira geral. Não sei pormenores, mas posso verificar para você que em forma de 15 dias não se arruma uma reunião com o Vandão para divulgar. Tá? Com relação à melhoria da Miguel Melhado, Santos Dumont, nem da Cunha, e praticamente isso, Bandeirantes. Eu participei lá daquelas audiências de Valinhos, o senhor estava junto também. Depois participei aqui em Campinas, porque eu trabalhava na Secretaria de Infraestrutura, então tinha interesse nisso. Né? Já foi feito o desvio da Bandeirante. O governador veio aqui e eu assisti a palestra dele que ele promete a aplicação da Miguel Melhado, desvia a Bandeirante para trabalhar com esse estado. Né? A Santos Dumont, recebi ontem o pessoal da Artesp e da Colinas. Um pedido nosso, o outro estava junto, e falta uma decisão, tem uns pedacinhos de área verde no entorno, se aquilo é traço ou não, tem que desapropriar. E se da Santos Dumont. Então, da Santos Dumont, eles querem iniciar 7 km de cada lado, imediatamente. Na verdade, final de abril foi isso. Estamos em 60 dias de iniciar. Está faltando uma ajuda nossa para saber das bordinhas verdes, se aquilo é praça, como que eu desafeto, como é que eu faço para eles. Então, duplicação do Santos Dumont, livre de cerca esses 7 km, tá? De cada lado. A Lix da Cunha, me parece que o governador tirou o pé, vai fazer, mas não vai fazer mais na pressa que ele ia fazer. Mas a Miguel Melhado vai fazer sim, e a continuação da Bandeirante está terminando o licenciamento ambiental, que eu sei. Mas daí é um trecho que já ultrapassa vocês, né? Entendeu? Só quero entender. Então essas notícias eu tenho para te dar, mais do que isso eu não sei, mas que nós vamos tratar o entorno do Viracopos, resolvendo, o Renatrade tremendo no trabalho, né? Sei que vocês sofrem lá, para amenizar e ver quantas unidades habitacionais conseguimos fazer para amenizar a situação do Campo. A Santos Dumont, como que vai ser ampliado? Porque eu ouvi que o governo disse lá, o Alckmin, que ele faz a obra, é assim, o lateral lá. Ele faz. Só que a desapropriação, quem faz é a prefeitura. Não. Foi? Não é mais. Não foi falar lá. Sim, mas não está no correio. Não. Quem faz a aplicação é a Quem faz? Então quem vai fazer O principal diretor vai fazer. O que nós precisamos? Quem vai fazer? Eu não estou ouvindo. Oh, desculpa. Tudo pra lá. Perdão. É mania minha, foi andando para não doer as costas, perdão. Não, pode andar, mas só Não, desculpa, é probleminha. Desculpa, a parte da desapropriação. Bom, estava dizendo que tem um problema habitacional muito grande lá, que nós vamos fazer a pedido nosso, lógico do Jonas, tem gestões de outras cidades também, que está ali de certa a duplicação da Miguel Melhado, que é do aeroporto até a Anhanguera, que ontem atendemos a Colina junto com a Artesp, o rover é dessa área, para que dê início à obra de duplicação do Santos Dumont em 7 km de cada lado, nesse trecho mais nevrálgico, e que temos o interesse em estudar com o aeroporto, uma medida que seja possível, um atendimento, se fôssemos fazer unidade habitacional no lugar mais crítico que precisamos, é atendimento do entorno de Viracopos. Então, prioridade nossa seria atender, não necessariamente lá, mas é ajudar aquelas pessoas lá. Primazia seria, primeiro, a parte crítica daqueles que estão na curva de ruído, que não tem cabimento algum sofrer esse tipo de coisa. Quanto à desapropriação, ele falou assim, vai ser o município. Aí o rover corrigiu, não, era mesmo o município, mas ficou acertado que o governo do estado vai fazer. Então, só faltou uma informação que eu ia completar. Então, o que está combinado, que eu como secretário tenho que assinar, o prefeito tem que assinar?
A partir do momento que o Estado entregar as marginais, a manutenção é municipal. Então quem vai pagar com recapeamento, tapa-buraco, pintura nas marginais é um acordo feito. Eu te faço, mas a partir daí a prefeitura assume. Como é Dom Pedro, eu faço, mas aquela marginal encostada, a última, passa a ser municipal. Casalchano. Bom, eu queria fazer uma abordagem mais institucional, e até em fato do próprio secretário ter citado a minha pessoa em várias situações aqui. E o meu ponto de vista também, o Conselho de Meio Ambiente é membro do Concidades e está dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da revisão do plano diretor com a temática meio ambiente, mas transversalizando com os outros membros, a Tereza está lá comigo inclusive, gravando todas as reuniões, viu, Tiago? Todas elas são gravadas, a Tereza foi publicada, acho que algumas talvez você já tenha até acompanhado. E no caso, Tiago, daí até para te deixar um pouco tranquilo, no caso, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela está sim levando a análise de critério de como deve se portar o plano diretor, considerando a questão das etapas de planejamento, mas não aquelas 4 etapas básicas, missão, visão, valores, objetivos e metas. A gente está se focando muito mais em 3 etapas de plano diretor para discussão urbanística, que é diagnóstico atual com as tendências urbanas, as estratégias para a estruturação urbana sustentável e os instrumentos para a efetivação de propostas de estrutura urbana. Basicamente, a gente está olhando por esse caminho em função da temática, que é a discussão urbana. Mas a gente está tomando muito cuidado lá na comissão de, assim que a gente tiver acesso ao documento, que é esse agora, que o secretário se comprometeu conosco, porque o que ocorre? Não estou aqui fazendo uma defesa da administração pública, né? Mas o que ocorre, que a gente tem acompanhado, o Furtado é um dos que questionou várias vezes, a Tereza, nós mesmos do Condemo, o Fórum, a dificuldade que nós tivemos em ter acesso a um material fidedigno e que fosse o material de fato que se discutisse o plano diretor. E o secretário, agora eu cito ele ao contrário, né? Ele é testemunha de como a comissão chamou várias vezes o Volver, o próprio secretário esteve lá, e nós questionamos essa situação, que a comissão não poderia estar lá dando legitimidade a um processo que não estava sendo garantido em função da discussão que todo mundo estava fazendo cobrança nos conselhos, fora, a cidade, e muitas coisas indo para a imprensa ainda de uma outra maneira. O prefeito tem o direito dele de falar, de direcionar, e ele, como soldado da administração, vou usar um termo mais assim, popular aqui, ele também tem um limite lá para conduzir a relação do prefeito, o que o prefeito pensa, né, em relação à condução do processo. A Câmara Técnica de Participação Social, que é coordenada pela Cláudia, do Linha Campinas, e a Tina está lá frequentemente, também tem levado para o fórum vários questionamentos. Em suma, o secretário, na semana passada, depois daquela última fala que houve no jornal a matéria da Tereza, o secretário entrou em contato com a comissão, marcou uma reunião para apresentar o advogado que foi contratado, que é especialista, o doutor Eduardo, é especialista em urbanismo e direito ambiental lá e tudo mais, para escrever um documento. O documento base, que era aquele caderno de subsídios que você citou várias vezes aqui, a Tereza também e a maioria de nós, que nós também nos debruçamos em reler dentro da comissão, só que a gente não conseguiu produzir nada, porque o próprio secretário colocou para nós. Tem muita coisa que vai vir com uma proposta diferente, porque o governo estabeleceu que o caderno de subsídios elaborado pela equipe técnica ainda demanda algumas posições do que o governo pretende trazer como proposta. E aí a gente acabou, em função dessa situação, tratando de um pacto institucional lá da comissão, inclusive colocando para o secretário claramente, a gente vai continuar participando da comissão se realmente a gente tiver um documento com um cronograma mínimo aí para atender aquilo que foi acordado até então. O secretário se comprometeu, teve a reunião, foi anteontem,
Foi feita uma apresentação prévia, acho que a professora viu um pouco aí do material para nós, eu não sei se é o material que o doutor apresentou. É ainda a versão ali. das meninas, mas é a mesma coisa. Então, mas ele já apresentou um texto de lei, com todos os capítulos e tudo mais, professora, que a gente pediu até para ele lá e a gente denominou como minuta zero do plano diretor. E a proposta que eles... Minuta zero. Que é o documento que vai ser apresentado dia 29. A reunião ontem você não pôde. Você não pôde ir. Mas está público isso? Então, dia 29 eles vão colocar Daqui público. 2 dias Por vai- quê? Porque o seu questionamento dos mapas, que tem pertinência em várias situações, é uma das coisas que foi colocada lá e que eles já estão corrigindo. O próprio secretário falou, nós estamos com um problema assim, assim, assado, herdamos uma série de situações, tivemos que alterar. Então assim, eu não estou aqui fazendo defesa, só que as justificativas que ele trouxe, nós aderimos. A intenção agora é o seguinte, eles estão apresentando o plano com diretrizes básicas e os itens que compõem o plano diretor, para ter o plano, para ter o caderno de subsídios posterior com as propostas, como a referência, e daí a gente ir para as leis específicas, professor, que é a proposta inicial do entendimento deles, proposta deles. Tanto que a gente já fez várias colocações que a doutora trouxe, que vários colegas trouxeram aqui, a gente já, nessa primeira reunião, a gente já fez um esforço lá para colocar. O Conselho de Meio Ambiente na temática ambiental vai se debruçar em todos os itens que são transversais aqui para produzir um documento também. E o doutor Eduardo se comprometeu em estar discutindo com cada um das temáticas da comissão, do Concidades, da Comissão de Desenvolvimento, e o CMDU e o CONDEMA posteriormente, para a gente poder construir também essa situação. O evento, professora, que eu acho que é mais importante que está acontecendo hoje, é o proposto por vocês, esse evento onde vários trabalhos acadêmicos estão sendo trazidos, né? E que nós estamos também ávidos para ver esse material, que vai ajudar muito a nós lá, que vamos estar analisando as propostas e discutindo. O que é mais importante dizer é o seguinte, a gente estabeleceu, se há uma proposta do governo nesse sentido, a gente quer a exigência de um cronograma mínimo para o cumprimento dos projetos especiais, né, que nós temos a luz com prazo mínimo para ser discutida já numa sequência, concomitante e na sequência final, o plano de mobilidade urbana, né, e aí depois por prioridade, juntos, nós vamos decidir os itens com os prazos. O que cabe a nós agora é nos organizarmos. Eu entendo o seguinte, algumas iniciativas da sociedade, como o próprio Furtado fez aqui, como a professora está organizando o debate acadêmico, o próprio fórum que se reúne lá, e o IAB, eu acho que o setor também se organizar, de certa forma, para tentar dar uma resposta, e nessas reuniões que o secretário tem ido, eu tenho ido em todas as reuniões, sejam as oficiais ou as que são convidadas por vocês. Eu não consegui me dividir ontem em estar em Barão e esse do centro. Então, assim, tem que haver mesmo um esforço de todo mundo. Não é obrigatoriedade de um ou de outro. Houve falhas no processo, mas, como diz Sérgio Buarque de Holanda, a democracia no Brasil é um lamentável engano. Então a gente ainda está construindo ela, tendo que aprender, tem muita coisa que deve ser obedecida mesmo que ainda não está, mas eu acho que a gente precisa criar uma unidade aí agora, professora, né? O fórum, nós todos, os conselhos, para a gente conseguir ter um diálogo nesse período agora. Eu tenho certeza, eu conversei com o Dr. Cobori para finalizar, Furtado. Eu conversei com o Dr. Cobori e ele deixou bem claro, ele estabeleceu um critério de prazo, que ele está exigindo o cumprimento desse prazo, mas que no documento final, na hora que for para estar mandando para a Câmara isso, ele percebendo que ainda está faltando falha de comunicação de participação social, está faltando embasamento técnico que subsidie de fato um documento mais rico, ele mesmo vai propor uma extensão de que período e em que etapas, a gente não sabe.
E aí cabe também aos grupos. Outra coisa é o cumprimento do prazo de lei para você poder entregar e protocolar na Câmara uma proposta. Outro é o cumprimento que foi colocado aqui pelas outras instituições, que é a Câmara Legislativa. E é importante colocar isso, porque o Tiago, a professora, alguns professores aqui, alguns políticos, têm uma leitura mais clara da lei ou posicionamento